mistura, separação de mistura e transformação química. Então, vamos lá para a primeira questão. Fazer uma mistura é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. Com certeza, todos nós já fizemos uma ou várias. Quer ver um exemplo? O arroz com feijão de cada dia, ou quem sabe a maionese e o ketchup em um sanduíche. A mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes. De acordo com o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, união significa junção, adesão ou contato. Analise as ilustrações a seguir e diga quantas fases ela tem. No meu recipiente 1 aí eu tenho água e óleo, né? Eu consigo observar. Então, aí tem duas fases, né? Que é o óleo e a água. No meu segundo recipiente eu tenho aí o gelo, a água e o clipe. Então, são 3 fases, né? O gelo, a água e o clipe. A questão 2. Misturas são sistemas formados por 2 ou mais substâncias puras e podem se classificar em homogêneas ou heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar 2 ou mais fases. E a fase, por sua vez, é cada porção que apresenta aspecto visual uniforme. Então, aí tem um recipiente, né? E tá perguntando assim, ó, diga quantas fases existem na mistura ilustrada abaixo. Eu ampliei a imagem e nós vamos contar, ó. A primeira solução que nós conseguimos ver aí, essa substância, é uma rolha de cortiça. Então, aí é a primeira fase, né? Vem o outro amarelinho, que é a segunda fase, que é o óleo. Esse cor de rosa clarinho está representando a água, né? Terceira fase. Abaixo da água tem uma bola de borracha, né? Quarta fase. Abaixo da bola de borracha temos o diclorometano, né? Que é outra fase, né? Tornando assim a quinta fase. E abaixo do diclorometano eu tenho aí um anel, né, de prata, que forma a sexta fase. Então eu tenho aí 6 fases que são visíveis, né? Essa aí é uma mistura heterogênea. Lembrando que misturas homogêneas são aquelas que possuem apenas uma fase, porque eu não consigo separar a mistura, ela é monofásica. Já a heterogênea, ela possui mais de uma fase, né, que nós podemos chamar ela de polifásica, e eu consigo ver essa separação certinho. Temos aí a 3. O granito, formado por mica, quartzo e feldspato, se forma no interior da crosta terrestre por resfriamento lento e solidificação do magma. Nós já estudamos esse conteúdo sobre rochas há algumas aulas passadas. Qualquer coisa, dá uma voltada aí no conteúdo do caderno e dá uma lida no conteúdo das rochas. É muito utilizado em revestimentos de pisos, paredes e pias. O granito é formado por grãos de várias cores e brilhos, são os minerais. Marque o item que contém a classificação correta do granito. Então, ela é uma mistura heterogênea, né? Porque eu consigo observar essas outras substâncias, né? Que são os minerais, que a pedra de granito, ela é toda coloridinha. E eu consigo separar aí, né, os minerais.
ela possui quantas fases? 3 fases, né? Que no granito tem o que? Mica, o quartzo e o feldespato, né? Então são 3 fases. Aqui eu dei uma ampliada só para vocês compreenderem melhor, né? Os minerais que estão presentes no granito. Aí tem o mineral quartzo, o mineral feldespato e o mineral mica preta, né? A4. Esteja você num botequim ou à frente da mais refinada mesa, haverá sempre um saleiro ao seu alcance, pois acredite, essas substâncias que hoje temos fartamente à disposição foi um dos bens mais desejados na história humana. Apesar de encher os oceanos, brotar de uma nascente e rechear camadas subterrâneas, o sal já foi motivo de uma verdadeira obsessão, desde o começo da civilização até cerca de 100 anos atrás. Sem saber que ele está presente em quase todo o planeta, isso só seria revelado pela moderna geologia. Povos e nações guerrearam por causa dele. Marque a alternativa que demonstra a obtenção do sal de cozinha. Para que eu possa obter o sal de cozinha, por qual tipo de separação que eu vou conseguir? Flotação não é. Ventilação também não é. Filtração também não é. Evaporação? Com certeza é a evaporação, né? Que eu vou ali conseguir separar o sal da água. Imantação? Também não. Nós vimos todos os tipos de separação na aula anterior. Qualquer coisa, dá uma voltada aí no conteúdo, dá uma lida e qualquer coisa pode me perguntar que eu esclareço se ainda haver dúvidas. A5. Relacione a coluna da direita com a da esquerda, considerando a melhor técnica para separar as seguintes misturas. Limalha de ferro mais areia. Eu vou conseguir retirar esses fragmentos de ferro através, né, da imantação. O ouro e a areia. O ouro e a areia, né, eu vou conseguir através da levigação, né? Lembra lá dos garimpeiros que a gente falou na aula passada, que eles usam levigação para separar aí o ouro da areia? A3, água e areia. A água e a areia é através, né, da filtração. A areia e as pedrinhas, né? Aquelas pedrinhas que contém na areia. Lembra aí da construção que a gente falou na aula passada, que eles passam a areia na peneiração? Eles colocam aquela areia na peneira e faz a peneiração, né? Daquela areia para que aquela areia fina separe da areia grossa, que é as pedrinhas. O feijão mais as pedrinhas aí para mamãe, quando a mamãe vai cozinhar o feijão, que ela coloca ele aí em cima de uma mesa ou até mesmo de uma peneira, ela começa a fazer uma catação, né, que é separar aí as pedrinhas do feijão. Então, a nossa coluna ficou 4, 2, 1, 3, 5. Atividade 6. Fenômeno físico ou transformação física. Não modifica a composição das substâncias. Dizemos que ocorre um fenômeno físico. No fenômeno físico, a composição da matéria é preservada, ou seja, permanece a mesma antes e depois da ocorrência do fenômeno.
Nós aprendemos aí que na aula anterior, né, sobre as transformações químicas. E uma das transformações químicas é a transformação física, né? A transformação física é aquela transformação onde dá apenas, né, de fase. Mesmo após essa mudança de fase, ele continua sendo a mesma substância. Por exemplo, o gelo, né? Quando eu tiro ele do congelador, que ele começa a derreter, ele só muda o estado físico. Ele continua sendo água. Então eu coloquei aí para vocês nomear o esquema a seguir, que é uma etapa do processo físico da matéria. Fusão. Na número 2, eu tenho a água e tenho a nuvem aí, né? Eu falo que na número 2 ocorreu o que? Uma evaporação. A água começa a evaporar, subir e formar as nuvens. A número 3, que é do estado líquido para o estado sólido, né? Que é os cubinhos de gelo. Então aí eu digo que ocorreu uma solidificação. A número 4, gasoso para o líquido, né? Eu falo que houve aí uma condensação ou uma liquefação. E temos também aí o estado gasoso para o sólido ou vice-versa, do sólido para o gasoso, que é a sublimação. E a 7ª está pedindo para vocês diferenciar, né, fenômeno físico e químico. Então vamos lá. O fenômeno físico, como eu já disse, é aquele que não muda a substância, ela continua a mesma, ela muda apenas de estado físico, que é o exemplo que a gente acabou de ver na questão 6, né? E os estados físicos da matéria. Já o fenômeno químico, ele sim ocorre transformação, né? Transformação química, ou seja, uma reação química que uma ou mais substâncias se unem para formar, né, ou para dar origem às novas substâncias. Eu falei nas aulas passadas que um exemplo de reação química que nós temos aí é quando eu queimo uma folha de papel. Quando eu queimo essa folha de papel, ela vai continuar sendo folha ou ela mudou? Ela passou a ser outra substância? Com certeza, né? Ela deixou de ser folha, né? Porque eu queimei, houve aí uma reação química onde eu usei o fogo, né? E queimei essa folha de papel, ela se tornou em outra substância, né? Que é as cinzas, que há a presença aí de carbono. Tem aí quando eu vou fazer um bolo, né? Que eu uso vários ingredientes que vão dar origem ao bolo. Eu vou precisar, né, de várias reações químicas aí para que esse bolo seja formado. Tanto na parte da transformação dele aí, né, na massa do bolo, quanto para assar. Para assar também, ele vai ter outra reação química, né, que vai dar crescimento ao bolo, juntamente com os outros ingredientes, né. A quiboa, quando eu derramo uma quiboa numa roupa colorida, né, que há mudança de cor ali naquele tecido, sofreu uma reação química, mudou. Então, esses são os fenômenos químicos e físicos. Não confundam. Fenômenos físicos são aqueles que não muda a substância, ela somente muda de estado físico.
Os fenômenos químicos, sim, esses ocorrem transformação química, reação, né? Onde duas substâncias, elas se unem para formar outras substâncias. Pessoal, por hoje é só. Espero que todos tenham acertado, né? Um bom número de questão. Aqueles que acertaram todas as questões, eu quero parabenizá-los, né? Pelo esforço, pela dedicação, que vocês continuem se esforçando, dando o máximo de vocês, fazendo as devolutivas das atividades, e espero que vocês tenham compreendido. Com esta correção das atividades, nós terminamos o nosso conteúdo de tipos de misturas. Na próxima aula, entraremos com um novo conteúdo. Então, até semana que vem. Fique com Deus. Beijo a todos.